Muito bem, queridos. Capítulo 4 de Zacarias, versículo de número 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Então veja que é importante nesse início de capítulo a questão de Zacarias estar sendo despertado como alguém do seu sono. Aí, se você pega lá o contexto da parábola das 10 virgens, que vai falar do sono, né? Do pessoal que vai dormir. Paulo vai falar em Corinto, né? Ó tu que dormes, desperta, né? E Cristo te iluminará. Entre outros textos que vai falar do assunto despertar. Então é muito importante. Deus está querendo que a gente preste atenção nesse ponto, no requisito despertar. E aqui a gente está na quinta visão, né? Na quinta visão, ok. E me perguntou, o que vês? E eu respondi, eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Um, uma, uma lâmpada para cada tubo, ou um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então, o que acontece? Aqui é muito importante a gente compreender por que Deus está mostrando nessa visão para o profeta Zacarias 2 oliveiras. 2 oliveiras, né, uma de cada lado, e um candelabro no meio. É uma figura, né? É uma figura que Deus colocou ali, que, que vai falar muitas coisas. Verso 4. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Eu respondi, não sei, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, o interessante, ó, presta atenção agora, o interessante é que Zacarias não sabe o que é aquilo, o significado daquilo. O anjo pergunta, você não sabe o que é isso? E Zacarias diz, eu não sei. O interessante é que em vez de o anjo responder para Zacarias, é lógico que ele está respondendo, mas de uma forma diferente. Em vez dele responder para Zacarias, ó, as 2 oliveiras e o candelabro significa isso. Mas olha só a resposta do anjo. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que tem a ver, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito? Com relação às 2 oliveiras e o candelabro. O que Deus está querendo dizer? Por que o anjo respondeu dessa forma para Zacarias? Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele colocará a pedra de remate. Em meio a aclamações haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, e elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Então vamos dar um tempinho aqui. Então esse trechinho aqui de as mãos de Zorobabel lançou o fundamento, e as mãos de Zorobabel irão acabar esta obra, colocando a última pedra, a pedra de arremate. Lá no Novo Testamento a gente vai ver que Paulo, os apóstolos entenderam que é Cristo, né? Refere-se a Cristo. E essa edificação está falando sim de Cristo com a igreja. Só que olha só o detalhe. Lá no Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que iniciou, aquele que começou a boa obra em mim, é fiel para terminar. É justamente desse ponto aqui que ele está tirando. Lógico que tem outras coisas que ele somou junto, né? Para construir a carta lá. Mas olha só. A pergunta de Zacarias foi, o que é isto? O que significa este candelabro com as 2 oliveiras, uma de cada lado? E a resposta foi, a resposta foi, além de falar de Zorobabel, né? Falou, não é nem por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Ou seja, é uma obra, refere-se.
Duas oliveiras e candelabros está relacionado a uma obra, a uma edificação espiritual, a qual Paulo vai falar em Efésios 2, né? Que nós estamos sendo edificados para a habitação no Espírito, sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. E é uma edificação, ela é espiritual. Então, as duas oliveiras com o candelabro está relacionado com edificação, isto é, com a igreja. A gente parou no 9, né? O 8, o 9. O 10, né? Agora o 10. Pois quem despreza os dias dos humildes começos, este alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então, olha só que coisa interessante, né? 7 olhos. Está falando de um. A resposta seria, né? Concernente ao candelabro com as duas oliveiras. Mas o anjo está falando de outras coisas, né? Aparece, né? Só que esses 7 olhos aqui, que são os olhos do Senhor e que percorrem toda a terra, no capítulo 3 a gente viu que existe uma pedra de 7 lados com 7 olhos. Lá no capítulo 1 de Zacarias também, né? A gente viu lá a questão dos 7 cavalos, figuradamente. 3 no início do capítulo e 4 no final do capítulo. Vamos continuar. Prossegui e lhe perguntei. Olha só, agora, no caso, o profeta Zacarias retoma a palavra. Prossegui e lhe perguntei, que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Quer dizer, ele está perguntando de novo, porque ele já fez a pergunta lá no início do capítulo. Aí o anjo falou de edificações, falou de Cristo com a igreja, etc, né? E aí ele perguntou de novo. Tornando a lhe falhar, perguntei, quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Agora o profeta enxergou mais coisas ainda. Além de ele ver 2 oliveiras, um candelabro no meio. Agora ele vê 2 raminhos, né? Parece que sai um raminho de uma oliveira e entra no candelabro. Do outro lado da oliveira, você está vendo outro raminho entrando, conectado em 2 tubos, né? Da menorá, do castiçal, do candelabro, que ele tem 7 braços. Só que 2 braços estão sendo alimentados por 2 raminhos que vêm da oliveira. E esses 2 raminhos, que estão conectados aos 2 tubos, vertem azeite dourado. Então, além do profeta perguntar o que são as 2 oliveiras, ainda perguntou sobre os 2 raminhos que estão conectados a 2 tubos, cuja menorá tem 7. Só que houve 2 que teve destaque para o profeta. 2 tubos em destaque, 2 raminhos, cujos raminhos saem um de cada lado da oliveira. 13. E ele me respondeu, não sabes o que é isto? Eu disse, não sei, meu senhor. Então ele me disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então aqui finalizou o capítulo 4, né? Só que tem bastante pontos a gente analisar novamente o capítulo todo, para a gente fazer as conexões agora, né? Esse capítulo aqui ele é muito rico, e é um dos capítulos, né, na minha opinião, é um dos capítulos que mais a igreja do Senhor Jesus precisa entender. É um dos capítulos mais importantes para mim, atualmente, do profeta Zacarias. Porque é justamente um assunto, um tema, um contexto onde a igreja dorme, a igreja não entende o que Deus está falando. Então vamos voltar lá em cima e a gente vai finalizar aqui nesses 2 ungidos e a gente vai passear pela palavra de Deus, vendo outros textos. Então vamos voltar lá em cima, no topo. 3, né? Junto a este 2 oliveiras, uma à esquerda e outra à direita. Então, essas oliveiras, né? Se você passear pelos profetas, você vai ver que é o povo de Israel. Jeremias 11, Oséias 14, tem Ezequiel, tem Isaías, o próprio Abacuque fala de oliveira, sabe? Se a oliveira não der seu fruto, se a videira não frutificar, eu todavia me alegrarei, etc, etc, etc. Então todos os profetas estão falando, sabe, da oliveira. E a oliveira representa o povo de Deus, tanto do antigo quanto do novo.
Quer ver só? Vamos primeiro, na verdade, vamos pegar primeiro isso aqui, ó, a questão do candelabro. Vamos verificar o que significa o candelabro no Novo Testamento, como ele é, qual é a aplicação que a Bíblia faz com respeito ao candelabro, com relação à igreja, e depois a gente vê juntamente a questão das oliveiras. Então vamos lá. Vamos lá para o livro do Apocalipse. Ó, Apocalipse 1, verso 20, que vai dizer assim, ó. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, aos 7 candeeiros, olha só aqui ó, a palavra, ó, de ouro. Veja que é candeeiro de ouro, hein? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E esses 7 candeeiros são as 7 igrejas. Percebeu? Você vê que os candeeiros são as 7 igrejas. Aqui Jesus está revelando que candeeiro é igreja. Então o profeta Zacarias viu um candelabro com 7 tubos. E aqui a gente está vendo 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. É porque cada igreja representa um candelabro, né? É uma chama de Deus. Cada local onde tá tendo um culto ao Deus verdadeiro, e claro, a igreja verdadeira também, né? Porque existe a igreja falsa. Onde a igreja verdadeira está reunida a um culto ao Deus verdadeiro, aquele grupo de pessoas, você pode dizer que é um candelabro. É um candelabro, é um candeeiro. Ok. Aí a gente vai entrar no capítulo 2, no verso 1. Já, logo no verso 1, olha só. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Lembra lá do profeta Zacarias que a gente está analisando? Então Jesus passeia, ele anda entre os candeeiros. Aí ele vai trazer ali a sua exortação, né? Para essa finalidade. Você vai ver agora lá em Romanos, eu não vou ler não, porque tem bastante texto para a gente olhar aqui e fazer leitura, né? Principalmente Apocalipse 11. Então, você vai ver que lá em Romanos, Paulo chama a gente de oliveira, oliveira brava, sabe? Oliveira brava. Então, aqui eu quis trazer até aqui para você ver que o significado de candelabro é igreja. Ok, já entendemos que é igreja. Agora a gente vai entender a questão das oliveiras, que é a árvore, né? Então, lá Paulo está falando de uma oliveira, que é Cristo, uma boa oliveira. Só que ao mesmo tempo ele está chamando nós, gentios, que estamos sendo enxertados na boa oliveira. Por causa que outras pessoas foram cortadas, né? O Deus não poupou nem seu próprio ramo natural, que dirá de nós, né, que somos gentios. Ou seja, nós sendo oliveira brava. Então a palavra oliveira também é para falar de pessoas. Inclusive lá no profeta Oséias, capítulo 14, o final do capítulo 14, Deus diz: Olha, Efraim, de mim procede o seu fruto. Seu fruto depende de mim, Efraim. E para quem não sabe, Efraim, que começou como um dos filhos de José, depois se tornou uma tribo, depois de uma tribo se tornou um reino. Ele dominou sobre 10 tribos, tá? Então, quando a gente está falando aqui de Efraim, a gente está falando das 10 tribos do reino do norte, um reino. Ok. Então, aqui a gente falou aqui dos candelabros. Eu citei Romanos 11 para embasar que Oliveira está falando de pessoas, dos gentios, mas também tem a oliveira que Deus fala da casa de Judá. Você vai ver lá em Jeremias capítulo 11. E eu quero colocar aqui para vocês, antes da gente ir em Apocalipse 11, eu quero ir aqui no capítulo 5 de Apocalipse, porque também vai falar de uma coisa interessante lá sobre o capítulo 4 de Zacarias. Então vi no meio do trono um do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Até aqui.
Então, esse sete espíritos, sete olhos, né, e sete chifres, também está correlacionado. Capítulo 1 de Zacarias falou de 3 cavalos e terminou falando de 4 ferreiros. Os 4 ferreiros que vão amedrontar as nações são os quatro cavalos do Apocalipse, mas representando o Evangelho. Para quem nega o Evangelho, para quem não aceita o Evangelho, esses 4 cavalos vêm para trazer juízo na terra e amedrontar os chifres das nações. Está representando os 4 cavalos, mas também é uma figura dos 7 Espíritos de Deus, como dos 7 olhos, da pedra de 7 olhos, sabe? Que percorrem toda a terra, como a gente viu no capítulo 3 e no capítulo 4 de Zacarias. Agora sim, eu quero ir lá para o capítulo 11 de Apocalipse, que nem eu disse no início aqui da leitura, que a igreja, infelizmente, né, nesse ponto aqui de Apocalipse 11, muitos, mas muitos estão perdendo. Estão perdendo, mas perdendo muita coisa. O melhor momento da igreja eles estão jogando fora, né? Literalmente. Então, a primeira coisa que eu queria aqui dizer para quem está chegando agora, para a pessoa que está conhecendo o canal agora e nunca ouviu falar deste assunto, da forma que a gente vai falar aqui hoje, é que o Apocalipse 11, né, o assunto não iniciou-se aqui. Não se começa assim. Você não pode, né, nenhum dos capítulos, na verdade, do Apocalipse, pode ser lido literalmente, sequencialmente e interpretado através do próprio texto ou com aquilo que vem na minha mente. Porque o livro do Apocalipse é um acoplador de profecias, é um resumo das profecias, é o fechamento, é o selamento, sabe? Quando Daniel 9 está falando lá, sela a visão, sela a profecia, sela não sei o que, etc, etc. Ou seja, dá cumprimento, entendeu? O livro do Apocalipse vem para dar cumprimento, não o livro em si, mas o tempo determinado de acontecer as coisas escritas no livro do Apocalipse vem para cumprir todas as profecias. Então, há uma mistura muito grande de várias profecias. Então, se você não compreende as profecias que estão do Antigo Testamento, do Novo Testamento, inclusive, que os próprios apóstolos falaram, citaram, jamais você vai conseguir entender o texto. Então, vamos lá, né? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Lembrando que o assunto aqui é santuário de Deus, está ligado com candelabro, está ligado com oliveira, não pode esquecer disso, que a gente já falou de tudo isso. E você sabe que tanto o candelabro quanto a oliveira está falando da igreja, do povo de Deus. E que Jesus anda no meio deste candelabro. Jesus, né, é a própria raiz, é o próprio tronco desta árvore. Ele faz parte, ele sabe de tudo o que acontece dentro desta árvore, dentro deste candelabro, ele está passeando. E chegou um momento onde Deus quer medir a adoração que está sendo feita no santuário de Deus, que é o corpo de Cristo. Não é um santuário construído em Jerusalém, não é um santuário literal em algum lugar, não é isso que o texto está dizendo. É o corpo de Cristo. O assunto aqui é para falar da igreja, do corpo de Cristo. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o Messas, porque foi ele dado aos gentios, e estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. É um versículo que é 2 versículos que está tratando de território santo, geográfico da terra de Israel, que da metade da semana, quando a besta receber autoridade, junto com os 10 chifres, junto com a besta, recebem autoridade e podem agir por 42 meses. Então, por 42 meses, eles vão calcar os pés na cidade santa, literal, Jerusalém. Que também é falado de átrio exterior, porque foi lá que Jesus foi crucificado e lá que iniciou-se o processo de edificação do santuário. Então, a maneira de medir o santuário, para ver quem está adorando, é através do coração, né? Quem foi selado, quem está adorando Jesus sabe. Essa vara aqui é simbólica, né?
Então o anjo sabe quem que está adorando e quem não está. E para o lado de fora, quando fala do lado de fora também do santuário, está falando da nossa carne, do nosso corpo. Lembra quando Jesus disse: Não temam quem pode matar o vosso corpo, não temam o homem que pode matar o corpo de vocês. Temam a Deus que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no lago de fogo, para ser queimado, né? Então eles podem pisar, matar, decapitar, queimar esse corpo, esse santuário do Deus vivente, mas o íntimo, o local da adoração, que é o coração nosso, o altar de Deus, ali eles não podem tocar, ali eles não podem retirar. Assim como eles não podem retirar a nossa fé, eles não podem retirar o nosso propósito, o nosso desígnio com relação ao Senhor Deus. Mas eles podem nos matar, nos queimar, nos afogar, nos decapitar e etc. Ou seja, eles podem maltratar o nosso corpo. Mas para o lado de dentro do corpo eles não podem tocar. Simultaneamente está acontecendo um pisoteamento lá no território de Jerusalém, que é a cidade santa também. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, mas não vai ter templo literal em Jerusalém. Não vai existir. Pode existir, mas não é santuário de Deus. Porque o santuário de Deus está profetizado no milênio lá em Jerusalém. Mas como a gente sabe que a profecia fala que vai ter destruição lá, o próprio Jesus falou, então não pode ter santuário lá, sabe? Agora na grande tribulação. Profetizado não, na Bíblia não. Os judeus carnais lá podem sim construir um templo, fazer alguma coisa, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. E bom, vamos lá, vamos dar seguimento aqui na leitura. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, esse versículo 3 aqui, Deus está dizendo que vai dar poder para as duas testemunhas. E como, de forma esmagadora, a igreja do Senhor Jesus hoje, por causa da doutrina do arrebatamento secreto, a maioria delas, né, ainda estão vivenciando, ainda estão degustando, e eu também faço isso, do Pentecostes de Atos 2. E todos os cristãos almejam e sonham com um avivamento antes do Senhor Jesus voltar. Só que na mente deles é um avivamento que vai acontecer. Como que eu vou dizer aqui? É um avivamento que existe na mente deles. Profetizado não tem. A não ser este aqui, de Apocalipse 11, este avivamento. Não existe outro avivamento profetizado. Lembra que Zacarias foi despertado como alguém que estava no sono? Isso nos leva a meditar na parábola das 10 virgens, que todas elas vão dormir. E quando chega perto do noivo vir, duas, não está escrito, né? Mas com certeza tem dois aí e vai estar acordado. Alguém vai dar o grito, alguém vai estar acordado. Para despertar as 10, só que 5 são prudentes e 5 são nécias. Então as 5 prudentes vão se levantar e vão se preparar para se encontrar com o noivo. Porque ele está chegando, ele está vindo. Isso é o início da semana. É o avivamento que está chegando. Esse avivamento, inclusive, que Deus está falando aqui. E o próprio Zacarias, no capítulo 10, ele vai profetizar. Peçam ao Senhor Deus chuva, que ele mande água em abundância para vocês, assim como a chuva serôdia. Em Atos 2 aconteceu a chuva temporã. Lá no profeta Joel também fala da chuva temporã e chuva serôdia. Então são duas chuvas que vão acontecer que estão profetizadas pela palavra. Se você ler o profeta Joel com atenção, você vai ver que vai ter um avivamento maior do que aquele que está em Atos 2. O próprio Jesus falou: maiores obras do que estas vocês vão fazer se crerem em mim. Os apóstolos, todos eles fizeram coisas grandes, mas não chegaram ainda nesse ponto da qual Jesus está falando. Sabe? Desse tipo de mover do Espírito, né? Esse avivamento do qual está profetizado. Desculpa. É um avivamento que está profetizado em Joel capítulo 2. No capítulo 1 também fala desse avivamento, com certeza. Só que Zacarias 10 também fala, inclusive. A gente vai chegar lá, né? A gente está no capítulo 4 ainda. Zacarias 10 também fala desse avivamento, da chuva serôdia, né? Então aqui Deus está dizendo que vai dar poder. E quando você medita lá em Daniel, queridos, então, como eu estava falando,
Lá no capítulo 11, quando Deus está falando, darei poder para as minhas duas testemunhas e elas profetizarão por 1260 dias, 1260 dias vestidos de pano de saco. Pelo profeta Daniel, você não vai encontrar duas pessoas sofrendo na mão da besta. Você vai encontrar o povo santo. O povo santo sendo magoado pelas palavras arrogantes que o chifre pequeno proferia contra o povo santo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos, né, que está lá no capítulo 7 de Daniel. Aí no capítulo 8 vai falar lá da visão do bode, do carneiro, das 2.300 tardes de manhã, do santuário ser purificado e vários outros pontos. Capítulo 9 vai falar das 70 semanas, né, da visão, a oração de Daniel inclusive. Aí vem o capítulo 10, que o anjo começa a explicar para ele, porque ele não tinha entendido tudo ainda, e o anjo vai falando ali para ele, sabe, dos acontecimentos. Entra no capítulo 11, começa a falar ali do período primeiro de Antíoco Epifânio, as guerras lá que vem acontecendo desde a época de Daniel para cá, né? Vem desenrolando. Passa ali pelo período da destruição dos anos 70, vai indo mais para frente, até chegar o tempo do anticristo na Terra. No finalzinho do capítulo 11, vai ser falado lá do chifre pequeno, né, se sentar na cadeira de Deus, querendo ser o próprio Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Sabe, aquelas coisas que Paulo fala em 2 Tessalonicenses. Só que ali no capítulo 11 também fala que o povo de Deus se tornará forte e ativo no período do chifre pequeno. A igreja desconhece essa informação, mas está escrito lá. O povo se tornará forte e ativo, o povo que conhece o seu Deus. Muitos não entenderão nada, porque o povo vai correr para lá e para cá e vai ficar perdido. Mas o povo de Deus será forte e ativo e entenderão. E quando chega no capítulo 12, olha só o que está escrito aqui, ó, para vocês verem. Capítulo 12, versículos 6 e 7. Eu vou pegar o 6, depois o 7. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Quais maravilhas? Aquela de ressuscitar o povo, o anjo Gabriel na terra, sabe? Defendendo o povo de Israel. Anjo Miguel, melhor dizendo. Miguel se levantar naquele tempo, né? Onde vai ter ressurreição dos santos, dos ímpios. E vai acontecer coisas ali, sabe? Na grande tribulação, essas maravilhas. Verso 7. E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda para o céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então, percebe que Daniel está profetizando que o povo santo ia receber poder? Na época, no período do chifre pequeno tatuando. Pode olhar para vocês verem. É dentro da grande tribulação. Quando é que vai terminar? É depois de um tempo, 2 tempos, ou seja, depois de um tempo, 2 tempos, e está lá em Apocalipse essas informações. 1260 dias, um tempo, 2 tempos, depois metade de um tempo, e 42 meses. Está lá no livro do Apocalipse. E então tá aqui, destruição do poder do povo santo. E as duas testemunhas do Apocalipse não vai perder o poder por meio da besta? Não está aqui em Daniel? Então como que você vai falar que é Moisés e Elias? Como que você vai falar que é Moisés e Enoque? Ou Elias e Enoque, não sei. A Bíblia não está falando isso. O próprio Jesus disse lá nos evangelhos, que perguntaram para ele, quando é que Elias vai vir? De fato Elias vai vir? Aí Jesus fala, olha, Elias já veio. Elias já veio. Falou, tocou ali no ministério de João Batista, depois ele apontou para ele, porque fizeram tudo o que quiseram com João Batista, assim como fizeram com Jesus, para dar cumprimento na profecia. Mas de fato, Elias virá. Jesus jogou para o futuro. Mas eis que aqui está Elias. Ele se colocou no lugar de Elias, ele chamou João Batista de Elias, e ele falou que Elias viria no futuro, mas apontando para o ministério de Elias, não o próprio Elias. Vamos voltar lá para o livro do Apocalipse,
Para a gente continuar, finalizar a leitura, na verdade, né? Apocalipse 11. E a gente está no verso 3, né? Então, vocês entenderam? Darei poder para as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, são 3 anos e meio. Pode contar para você ver. 1260 dias, ou 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que vai dar no mesmo. E esse termo aí, vestido de pano de saco, é se humilhar mesmo, reconhecer que as coisas estão acontecendo do jeito que estão por conta do povo de Deus, por causa da liderança. Inclusive Joel fala lá, Joel dá dica lá, né, para fazer a oração. Chama o sacerdote, os líderes, né, os príncipes, e orar, proclamar um jejum santo, jogar terra na cabeça, se humilhar perante Deus, para Deus não permitir que o povo seja levado pelo anticristo, né, pela cauda do dragão. Verso 4. São estas as duas oliveiras. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros, ou dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. A mesma forma como terminou o profeta Zacarias, lá no verso 13, né? São os dois ungidos que estão em pé diante do Senhor de toda a terra. Vocês estão entendendo até aqui? Que as duas oliveiras, né? É para falar de dois homens, de dois tipos de pessoas, né? Judeus e gentios. Melhor dizendo, as duas casas de Israel em Cristo, restauradas. Deus fez um novo homem, mas porque se trata de uma profecia e vai ter o seu cumprimento só quando Cristo voltar, então ele precisa destacar que são dois povos representados em dois homens, assim como está lá no livro da lei. Vocês lembram quando Moisés acabou de morrer, Deus passou a bola para Josué tocar o povo, levar o povo para dentro de Canaã? E quando eles atravessaram o Jordão, um pouquinho antes deles atravessarem o Jordão, Josué não enviou os espias lá? Melhor, Moisés tinha enviado já, né? 12 espias, e os espias voltaram dando relatório, mas apenas Josué e Caleb deu um testemunho bom com relação à terra prometida. E aí os outros 10 foram reprovados e Josué e Caleb foram aprovados. E quando eles atravessaram o Rio Jordão, Deus falou: olha, eu fiquei desagradado com o povo de Israel, então ninguém vai entrar na terra, apenas Josué e Caleb vai entrar. Só que quando eles atravessaram o Rio Jordão, Deus deu ordem para Josué para que cada príncipe da tribo pegasse uma pedra do fundo do Jordão e fizesse um memorial ali, com relação às 12 tribos. Ou seja, entrou 12 tribos para dentro. Claro que é da idade de 20 anos para baixo. Ou de 40 anos para baixo, agora não lembro, tem que ler lá, né? Mas o fato é que entrou muita gente, não entrou só Josué e Caleb. Mas Deus destacou duas pessoas. E Caleb é da tribo de Judá e Josué é da tribo de Efraim. Um gentil e um judeu entrando. Deus destacou dois homens, mas na verdade entrou dois povos para dentro de Canaã. Beleza? 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Só que aqui, durante o período da profecia delas, ninguém vai poder tocar nesses dois ungidos, nessas duas testemunhas, que serão homens e mulheres, povo de Deus, espalhados pelos 4 cantos da terra, que serão cheios do poder do alto. Vão receber poder, né? Que Deus falou no início, lá no verso 3, que vai dar poder para as duas testemunhas dele. Isso é uma forma de falar, porque Jesus não falou lá nos evangelhos também, que enviou os 70 de 2 em 2? E para eles cumprir a missão deles? Se você olhar pela palavra de Deus, você vai encontrar várias formas, várias figuras de 2 em 2, sempre dois homens, né? Duas pessoas trabalhando junto. Duas pessoas cada bairro, 2 pessoas cada rua, 2 pessoas cada cidade, 2 pessoas cada estado, aí vai indo, sabe? Mas no mundo inteiro está espalhado o povo de Deus. Mas fala de 2 pessoas. É 2 profetas que vão aterrorizar a terra. Mas na soma é um povo. Mas Deus está destacando como se fosse 2 pessoas. Então,
Se alguém pretende lhes causar dano, sai fogo. Não quer dizer que sai fogo para queimar como se fosse o dragão. Não é isso. É que a palavra deles, né? É como se fosse fogo mesmo, porque são palavras de juízo que vão ter o cumprimento rápido. E eles podem ferir a terra quantas vezes eles quiserem. Pensou que tipo de avivamento é esse? Que Deus está para trazer para a terra? Verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então elas estão com o poder na mão. Ou seja, é o tipo de pessoa que vai atingir a estatura de Cristo. Vai se tornar um cristão adulto. Ele não vai sair tacando fogo de qualquer forma, como os filhos do trovão queriam lá junto com Jesus. Ó, Senhor, não quer orar ali para cair fogo do céu, porque eles não quiseram receber a palavra, não quiseram deixar a gente orar por eles lá, vamos pedir para Deus descer fogo do céu e queimar tudo eles. Não é esse tipo de cristão, sabe? É um tipo de cristão que vai estar amadurecido. É o tipo de cristão que Cristo acabou de nascer nele, se tornou adulto. É um tipo de cristão que não vai, sabe, fazer meninice como a gente vê hoje. É um tipo de cristão maduro, cheio de autoridade, cheio da unção, cheio do poder, vertendo azeite de ouro, azeite dourado, como Zacarias está vendo lá na profecia. Nem o próprio Jesus, os apóstolos e os discípulos receberam azeite dourado. Gostou dessa frase, né? E eu tenho certeza que você vai querer pesquisar sobre isso. Porque é um tempo determinado. Não aconteceu na época deles. Por isso que Jesus disse: maiores obras do que estas vocês vão fazer. Porque ele sabia que no tempo do fim haveria um avivamento grandioso acontecendo na Terra. Em proporção global. É uma coisa assustadora que vai acontecer. Então elas têm poder para fechar o céu para que não chova. A gente está vendo indícios do pessoal hoje querendo controlar o clima, sabe? E vai chegar ao ponto que eles vão controlar o clima, sim. Vai chover em um lugar, outro não. E eles que vão ditar as regras. E com isso, com a soma disso, mais outras coisas, eles vão querer trazer aí um Deus estranho para a Terra, inclusive, dizendo que esse Deus estranho que está trazendo prosperidade. Ó, tá chovendo ali, está trazendo prosperidade para o povo. Assim como foi na época de Elias. Que eles adoravam lá o Deus da fertilidade lá, sabe? E Deus precisou levantar Elias para dizer, olha, segundo a minha palavra, não vai chover. E eles ficaram sem chuva. Justamente para eles perceberem que quem controla o tempo é o Senhor Deus, não é esse tipo de Deus estranho. Vai chegar esse tempo, a gente vai vivenciar esse tempo ainda. E eles têm poder também, além de profetizar para não chover, poder sobre as águas, para transformar em sangue. Né? Lembra lá do tempo de Moisés, né? Para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas e flagelos, quantas vezes quiserem. Olha só que poder é esse. Verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra ela e as vencerá e as matará. Então você veja que aqui no capítulo 11, o texto está dizendo que a besta vai vencer. Só que lá em Apocalipse 19, tem um grupo de pessoas que venceram a besta. Então você veja que a vitória na ótica de Deus, primeiro tem que morrer, para depois ressuscitar, daí ser vitorioso. Porque se você vencer na força do braço a besta, mas não ressuscitar, você não venceu. Entendeu? Muitas pessoas podem até vencer a besta, sabe? Vencer o período da tribulação, escondido em alguma caverna, em algum lugar, e, e de uma certa forma escapou da besta, escapou do juízo de Deus, né? Só que não venceu, abre aspas, a besta, mas não consegue vencer. Chega lá uma hora, Deus sabe onde a pessoa está e manda buscar para ficar de pé diante do trono branco. Então é melhor morrer e depois ressuscitar, para daí sair vencedor, né? Por isso que os textos, as cartas, as instruções nas cartas que Jesus enviou, ali,
aqui no livro do Apocalipse, ele fala, né? Ao que vencer, darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. E sabe, sempre assim. Tem que perseverar até o fim, ser fiel até a morte. Como quem diz, ele está dizendo, vai morrer mesmo, não tem jeito, né? Ou seja, é um grupo distinto, seleto que vai morrer. Então a besta que vence eles, faz guerra contra eles e vence eles. Lá no capítulo 19 é eles que vencem a besta, porque eles ressuscitaram e agora eles estão por cima da besta. Aqui, a partir do verso 8, que vai começar a destrinchar o assunto das duas testemunhas mortas, né? E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Ou seja, não é só em Jerusalém, ainda que Jesus foi crucificado lá em Jerusalém, mas também está falando de Sodoma e Egito, apontando para a figura de mundo. Então, Sodoma e Egito é para falar da figura de mundo. Mundo. Sodoma e Egito. Sabe? Então, no mundo inteiro, o seu cadáver vai ficar estirado nas praças. Olha só o que vai dizer a continuação ainda, no verso 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Então, olha só aqui uma informação importante aqui, ó. 3 dias e meio. Esses 3 dias e meio não é literal. Aqui não está o cumprimento da última semana do profeta Daniel? Uma semana não tem 7 dias? Que na conta de Deus são 7 anos? Uma semana, 7 dias. Metade de 7 dias é 3 dias e meio. Mas como está falando de 7 anos, 1260 mais 42 meses. 7 anos, a conta certinha. 3,5 mais 3,5. Então, durante 3 anos e meio, os cadáveres das duas testemunhas vão ficar estirados na praça da grande cidade, igual Sodoma e Egito, e Jerusalém, onde seu Senhor foi crucificado, mas também em os lugares aqui, ó, tribos, línguas e nações. Não é só Jerusalém. Em vários lugares do mundo, os cadáveres ficarão estirados. E eles não vão permitir. É uma espécie de zombaria. Não vai enterrar. Deixa aí. Agora, por que não vai enterrar? Porque eles disseram que vai ressuscitar. Então, deixa aí para fora que eu quero ver ressuscitar. Os ímpios vão dizer certamente. Assim como Jesus. Jesus fala, ó, daqui 3 dias, o Filho do Homem vai ser entregue em tal lugar, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Ao terceiro dia, eu ressuscitarei. E o Filho do Homem será levantado, sabe? O próprio Jesus profetizou a sua ressurreição, dali 3 dias. Da mesma forma, as duas testemunhas que estarão pregando com esse poder, com esse azeite de ouro, com esse avivamento do final, com certamente, quando as pessoas tentarem atacar elas no sentido de matá-las, no início da semana não vai ser permitido. Mas da metade da semana para frente, Deus permite. Permite eles serem mortos. Quer me matar? Pode me matar. Só que daqui 3 dias e meio eu vou ressuscitar. Que são proféticos, né? Daqui 3 anos e meio eu vou ressuscitar. Então não enterra. Vamos matar e não vamos enterrar. Deixa ali. Vamos ver se vai ressuscitar mesmo. Verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Veja que não atormentaram os que moram só em Jerusalém, atormentaram os que moram sobre a terra. Agora, as pessoas, né, depois que as testemunhas começam a morrer, vem um certo alívio momentâneo, né? Peraí, agora eles vão parar de profetizar, eles fecharam a boca deles porque a gente matou. Quer dizer, as pragas não vão vir. A gente vai habitar agora seguro, né? A gente vai ficar seguro agora, não vai ter praga, não vai ter as coisas acontecendo. Vamos festejar, vamos se alegrar aqui, né? Acabamos com a festa deles. Verso 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os ouviram sobreveio grande medo, porque eles começaram a ressuscitar. E essa referência aqui, ó, do verso 11,
que tem uma referencinha aqui, olha só, vou apertar na cruz, que só para vocês verem para onde que vai, lá, Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Porque o Vale de Ossos Secos está falando, a explicação, um resumo, né? É toda a casa de Israel, que estava sem esperança, que os ossos deles se secaram. Tem um aspecto literal e histórico, mas também é figurado e profético para o futuro. Porque Deus está dando ali, além dessas informações, com todos os detalhes, como vai ser o arrebatamento da igreja, inclusive. Porque o Filho do Homem é Cristo. Deus não está falando lá no início do capítulo? Filho do Homem, profetiza os quatro ventos da terra, os quatro cantos da terra. Esses ossos podem viver, podem reviver. E quando ele começou a profetizar, o que aconteceu? Os ossos começaram a se mover, os ruídos dos ossos, começou os tendões a nascer, sabe, a carne, começou a formar o corpo. Exatamente como Jesus fala nos Evangelhos, capítulo 5 de João, inclusive. Vai chegar um dia que todos que se acham debaixo dos túmulos ouvirão a minha voz e sairão. Pensou a pessoa que morreu lá na época de Abel? Ouvia a voz de Jesus? Como é que está essa pessoa? O osso. E a coisa começar a ser. O, o corpo começar a ser formado de novo ali e ressuscitar? É exatamente isso que o texto está dizendo lá em Ezequiel 37. A ressurreição de toda a casa de Israel. A casa de Israel espiritual, inclusive, né? Que é a igreja. Que são os candelabros, a oliveira, o assunto que a gente está tratando aqui. Então, percebe que esse contexto aqui de o espírito entrar neles é o mesmo que está lá. O espírito entrou, um espírito de vida entrou nos ossos secos, nas pessoas que estavam mortas lá, e elas reviveram e se tornou um poderoso exército. E aqui é o que acontece. A igreja ressuscita, se torna um poderoso exército, como está em Joel 2. E aí eles vão descer que nem chuva em cima da besta. Verso 12. E as duas testemunhas ouviram uma grande voz do céu, dizendo: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias a Deus do céu. Então o grupo que morreu pertence à besta, e o grupo que ficou de pé, né, diante desse terremoto grande, né, sobremodo grande, deram glória a Deus do céu. Aqui as nações que restam, né, o povo que vai repovoar o milênio. 14. Passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai, que agora é a 7ª taça, né? O povo ressuscita e aí a coisa estrala para o lado da besta. Verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, os que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, não mais que há de vir, porque aquele já veio. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Lembra que Paulo fala que nós não somos destinados para a ira? Pois é essa ira aqui, ó. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, e para se dar galardão aos teus servos, os profetas, os santos, aos que temem ao teu nome, etc. Tanto os pequenos como os grandes, e para dar destruição aos que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e terremoto e grande saraivada. E aqui vai entrar para o capítulo 12, né? Então aqui fechou o capítulo 11, mostrando aqui a ressurreição da igreja, né? A única, inclusive, não tem outra antes dessa, pelo amor de Deus. Para com essa, com essa tolice. Para de fazer vergonha para o céu, esse negócio de arrebatamento secreto, pelo amor de Deus. Depois de um estudo desse, depois de uma leitura dessa, você ficar ainda crendo nesse negócio de arrebatamento secreto, é porque você está querendo levar chibatada. Vai lá, vai ser só chibatada, hein? Amém, queridos? Então, fechou aqui o vídeo, os 50 minutos de gravação. Fechou aqui o vídeo, então, de Zacarias, capítulo 4, dentro do assunto das duas oliveiras, né? E os dois candelabros.
Na verdade, na realidade, tem um bônus ainda, ó. Tava me esquecendo. Tem um bônus aqui ainda, ó. Quer ver? Deixa eu só lembrar onde que tá o texto. Eu acho que é Lucas 21, a partir do verso 30. 31. Não, vou. Vamos a partir do 30. Lucas 31, 30. Vocês lembram quando começou, como que terminou o capítulo 4 de Zacarias, verso 13 lá? Estes são os dois ungidos que estão em pé diante do Senhor de toda a terra. Dois ungidos em pé diante do Senhor de toda a terra. Verso 30. Quando começarem a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Um pouquinho antes aqui ele falou da figueira sendo florescida, falou de outras coisas, né, concernente ao período da grande tribulação. Esse mesmo assunto que a gente está tratando aqui, né, de um ângulo diferente. Verso 31. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Qual geração? A geração que estiver vivendo nesse período da grande tribulação. Não é o período lá da época de Jesus. É o período no que nós estamos vivendo hoje. 33. Passará o céu e passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos aconteça que o vosso coração fique sobrecarregado, com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não vos apanhe sobre vós, não venha sobre vós repentinamente como um laço. Só uma pinceladinha rapidinho aqui, ó. Orgia e embriaguez. Orgia a gente sabe que está falando aqui do mundo pornográfico, de prostituição literal, de adultério, sabe? De toda perversidade, né? De toda como é que eu vou falar aqui? Toda a maldade que existe no homem, né? Na parte de pornografia, essas coisas, essas orgias, essas embriaguez. Só que Jesus está falando, sim, de pornografia, de adultério, de embriaguez, de cachaça, uísque, essas coisas, mas também ele está falando da orgia e da embriaguez e do adultério espiritual que acontece quando você adultera a palavra de Deus. Quando você é um adúltero no coração concernente à palavra de Deus. Quando você é um adúltero das Escrituras, você está se deitando com a prostituta, como Paulo fala, porque aquele que se deita com a prostituta torna um com ela. É esse tipo de embriaguez, inclusive, que Jesus está destacando aqui. Porque lá em Apocalipse 17 não tem uma prostituta, uma meretriz com um cálice cheio de vinho, que são abominações, e que as pessoas, né, ficam bêbadas ao tomar, né, beber aquele vinho, que são doutrinas, né, são abominações, são doutrinas, ensinamentos errôneos, né, que faz parte lá da besta da terra, inclusive. Então essa embriaguez aqui está relacionado com essa prostituta. Cuidado com essa embriaguez, com essas orgias que são adultérios, né, com a palavra de Deus. Verso 35. Pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, viu só? Então, Jesus, né, finaliza aqui o capítulo 21, essa exortação, esse assunto escatológico que ele trouxe aqui, em resposta às perguntas dos discípulos, e ele finaliza aqui, ó. Então tem que escapar de todas essas coisas, ficar esperto, vigiar, orar sempre, sem cessar, para poder ficar de pé na presença do Filho do Homem. E lá em Zacarias 4, são os dois ungidos que assistem de pé diante do Senhor de toda a terra. E é justamente no tempo do fim, porque hoje, antes de chegar aquele período, dentro da história de 2000 anos, muitas pessoas viveram nessa terra. Mas elas não precisaram ficar de pé na frente do Senhor, no sentido de perseverar até o fim, porque nesse período da história de 2000 anos, não teve besta, não teve esse tipo de ataque contra a igreja. Então a pessoa não precisou ficar assim, sabe, com essa vigilância
24 horas, né, por conta do pecado tá no auge, o mundo, o amor esfriou, sabe? Todas essas coisas que vão sobrevir o mundo, as pessoas vão desmaiar, vão ficar com medo, sabe? Tudo isso vai acontecer. É nesse período que tem que vigiar, tem que perseverar e lutar até o fim para ser salvo e ficar de pé na presença do Filho do Homem. E para ficar de pé não é para qualquer um, pode ter certeza que é um tempo dificílimo. O próprio Jesus falou que se não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. De tão cruel que vai ser esse período. Beleza, queridos? Agora fechou então. Deus abençoe, um forte abraço. Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou faltando alguma coisa ainda, deixa aí nos comentários, né? Alguma dúvida, alguma coisa que passou batido, que a gente possa estar aí esclarecendo no próximo vídeo, em nome de Jesus.